salve amigos! Dia 31 de outubro, dia de Halloween, mas aqui o horror passa longe, aqui é Vasco, aqui tem notícia de primeira prateleira chegando para você, tudo numa linguagem rápida, fácil, dinâmica, sem blá 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 ou fake news. E vamos com mais um vídeo no canal Detetives Vascaínos, e nesse vídeo de hoje vou te colocar a par da volta ao trabalho do gigante da colina. O Vasco se representou hoje focado aí no difícil duelo contra o Botafogo no Engenhão na próxima terça-feira. E por lá o foco é total. Porém, algumas incertezas ainda pairam sobre o time que o Rafael Paiva pretende colocar a campo. Apesar dos indícios que vão se desenhando sobre a equipe. Então, cola aqui que eu vou te contar tudinho sobre esse cenário. Mas, não esqueça da moral nesse trabalho, hein? Sua fortalecida é super importante. Mete bronca aí, deixa o seu like, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e vamos juntos, numa só caminhada, ampliar aí o número de inscritos do canal. Bom, galera, depois de 2 dias de folga, o Vasco da Gama se representou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. De início, as atividades foram pontuadas com muita preparação física na academia e em seguida os atletas foram a campo, bateram um longo papo com o Rafael Paiva, que direcionou o início dos trabalhos com base no que projeta até segunda-feira, o último treino antes da partida contra o Botafogo. E aí começaram as atividades táticas e técnicas, os ajustes que o Rafael pretende aí colocar em prática. A boa notícia ficou por conta do garoto Ryan, que se apresentou sem nenhum problema na pancada que levou no seu joelho contra o Bahia. Nenhuma gravidade, o garoto deve ser aí uma opção ofensiva para o Rafael Paiva adotar durante o Clássico. As incertezas ficam por conta do Coutinho e do Léo Pelé, Eles foram a campo, mas fizeram um trabalho à parte. Uma atividade mais leve, dando voltas em campo, pegando menos pesado. Ambos apresentavam dores musculares na coxa esquerda e foram preservados na última rodada do Brasileirão contra o Bahia. A comissão técnica e o departamento médico estão em vigilância sobre esses dois jogadores que ainda não estão descartados para terça-feira. Mas como ainda apresentam desconforto, vão ser aí monitorados e avaliados até segunda. A tendência é que os dois sigam de fora, viu? Até porque estamos falando de um processo muscular, ainda faltam 7 jogos. E como eu falei ontem, o Vasco tem uma sequência difícil aí pela frente, envolvendo times que figuram no G4 ou que estão fugindo da zona da degola. Então, todo cuidado é pouco para tê-los inteiro até o final da temporada. Na visão da comissão técnica, os que estão como suplentes hoje têm condição de suprir a ausência desses jogadores, como aconteceu com o Maicon, que entrou na vaga do Léo, e do Payet, que foi o dono do jogo contra o Bahia, ocupando o lugar do Coutinho. Eu me arrisco a dizer, o meu feeling, que o francês será mantido no time muito por conta desse desgaste do Coutinho, dele não estar inteiro. Mesmo que seja liberado para jogar, ser relacionado, pelo histórico do Rafael Paiva em relação aos jogadores que vêm de contusão, o treinador sempre adota aquela postura de colocar esses atletas na reserva e usá-los gradativamente no decorrer do jogo. O Payet fez um grande jogo na segunda e seria estranho colocar o jogador no banco de reservas. Tá com moral com a torcida também e o Rafael sempre diz que prioriza o lado da saúde do elenco. Quer em campo os jogadores com saúde para poder colocar em prática o seu plano de jogo. Portanto, a tendência é que o Rafael Paiva inicie a partida com o Maicon na zaga e o Payet no meio campo e retorne com o Verratti no comando do ataque e com o Hugo Moura na volância, eles que estavam suspensos aí pelo 3º cartão amarelo diante do Bahia. O restante do time deve ser o mesmo que iniciou contra o time baiano. A opção do Pumita pela direita, naquela dobradinha com o PH, vem agradando ao treinador. E eu acho improvável que ele faça alguma mudança por ali nesse sentido. A menos que o Rafael esteja preparando alguma surpresa para o Botafogo, que tem um time rápido, dinâmico e faz uma bela temporada aí, liderando o Brasileirão e sendo um dos finalistas da Libertadores. O objetivo do Vasco, meus amigos, é pontuar ao máximo e aguardar o cenário que vai se formar aí após as decisões da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Até porque, com a possibilidade de se formar um G7, um G8 ou até mesmo um G9, o sonho de uma pré-Libertadores não fica assim tão distante, viu? Vale lembrar que hoje o Vasco ocupa a 9ª colocação e precisa seguir nessa batida, pontuando, vencendo,
para poder buscar esse algo mais. Aliás, eu vou abrir um parênteses rápido, novamente, porque eu tenho visto por aí muitas interpretações erradas sobre essa situação da aplicação, da ampliação, ou melhor dizendo, do G6, né? Olha, vamos aos fatos. Pelo regulamento da CBF, um time que termine aí entre os 6 primeiros, vencer uma Libertadores, uma Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, a vaga não vai ficar com os vices dessas competições. O Campeonato Brasileiro é quem herda essas vagas extras. Por isso, essa boa possibilidade de ampliar o G6. Muitos são os cenários, eu vou dar alguns exemplos. Até para ficar claro também, né? O G6 pode ser ampliado para G7 caso o Botafogo conquiste a Libertadores, já que hoje lidera o Brasileirão e deve se manter por ali, claro, naquela zona. Outra possibilidade é caso o Flamengo se mantenha ali naquela zona de classificação no G6 e vença a Copa do Brasil. O Atlético ganhando a Libertadores só abriria essa vaga no Brasileirão caso ele terminasse nessa zona de classificação. Não adianta um time ser campeão da Copa do Brasil ou Libertadores e terminar ali em 9º, por exemplo, ou abaixo do Vasco. Ele tem que estar na zona de classificação. Em relação ao G8, caso o Atlético perca as 2 decisões que terá pela frente, para Botafogo e Flamengo, mais 2 vagas seriam herdadas no Brasileirão. Porém, caso ele vença as 2 competições, a Copa do Brasil cede a vaga para quem tem direito para a Série A. Como eu falei, o vice não ganha essa vaga. Aí, nesse caso, fica G7 também. E sobre G9, ele vai acontecer caso ocorra todas essas combinações aí que eu já falei em relação ao G8 e caso o Cruzeiro, que já está na final da Copa Sul-Americana, for o vencedor, mas encerre o Brasileirão entre ali os 8 primeiros. Como eu falei, precisa estar nessa zona de classificação para ceder a vaga a quem está abaixo. Entendido? Um pouco complexo mesmo, mas esse é o entendimento. E você acredita que o Vasco ainda pegue aí uma pré-Libertadores por conta desse cenário ou vai ficar mesmo só com a Sul-Americana? Então, comente aí e participe. Bom, antes de terminar, só uma pincelada rápida sobre esse assunto de SAF. A SAF que está com muitas perguntas sem respostas, né? Muitos questionamentos. A gente espera que a diretoria venha a público esclarecer melhor todos esses questionamentos, porque fica difícil cada dia um assunto ser esclarecido através de vídeos, né? De cortes. Bom, fato é que se encerrou hoje o prazo dado pela Fundação Getúlio Vargas no tocante a uma tentativa de acordo entre o Vasco e a seguradora ACAP, que hoje está substituindo aí a 777, que faliu, né? Com isso, ambos vão voltar à disputa na arbitragem dessa FGV, que já havia sido suspensa em julho por 90 dias. É meio que automático isso. Lembrando que nessa arbitragem, o Vasco pede a rescisão do contrato, do investimento e do acordo de acionistas com a 777, enquanto os americanos, né, querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022 para poder negociar com outras empresas. A questão é muito complexa porque envolve aí terceiros que acabaram entrando nessa situação por causa dessa seguradora americana. Então, meus amigos, vamos se preparar aí para ter aquele nível de paciência, porque está se desenhando aí um cenário de incertezas em relação a esse imbróglio jurídico. É cansativo, viu? Mas tudo está com a justiça. Bom, vou indo, encerro meu boletim por aqui, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informações. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!